Olá para você que acompanha as redes sociais do portal Amazonas 1, eu sou Beatriz Araújo e está começando agora mais uma edição do Amazonas Entrevista. Hoje a gente recebe a psicóloga e coach em liderança, Cíntia Lima. Cíntia, obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado pós-pandemia para as lideranças. Bom, Cíntia, eu queria que você contasse um pouquinho, da sua experiência para a gente começar a introduzir o assunto. Perfeito. É ótimo estar aqui, é bom demais a gente poder compartilhar desse tema. Eu atuo com liderança já tem mais de 20 anos, sou psicóloga, atuo como mentora de líderes e o olhar para o desenvolvimento. Eu digo, Bia, que todo mundo precisa e merece desenvolver a sua liderança. Perfeito. Eu queria que a gente começasse conversando sobre quais os principais desafios que as lideranças devem enfrentar com esse cenário pós-pandemia no ano que vem. Acho que uma coisa que é muito importante a gente levar em conta, que muitas pessoas passaram por situações emocionais fortes, não é? Seja o luto, seja a insegurança, o medo. Então, quanto mais as lideranças estiverem atentos e sensíveis à inteligência emocional, gestão das emoções, então mais eles vão conseguir lidar com as pessoas, as suas fragilidades e também administrar melhor os conflitos do dia a dia. É muito engraçado você comentar sobre isso, Cíntia, porque era a minha próxima pergunta de como que a liderança tem essas estratégias para alcançar essa inteligência emocional e saber lidar com esse novo colaborador na hora de recrutar mesmo. Você pensa, assim, uma coisa que é interessante a gente entender que a emoção por si só, ela não é ruim nem boa. Todas as emoções, vamos pensar nas emoções primárias, medo, amor, raiva, tristeza e alegria, ela é natural que eu, você e as pessoas que você lidera, elas vão sentir também. E nós não controlamos. Muitas pessoas querem controlar a emoção, nós gerenciamos. Então pensa, avalia o que está no entorno para não se associar àquele evento, àquela dificuldade e você poder entender, nossa, essa pessoa está triste, quais são as razões? Tristeza faz refletir. Então, o que será que a pessoa pode fazer para sair dessa tristeza? Raiva da força, da impulsão. E às vezes a pessoa não lida bem com a raiva porque virou hostil, fica muito irritado. Então, acho que o primeiro ponto é realmente conhecer e reconhecer as emoções para aprender a lidar com elas. Perfeito. A gente está falando de mercado de trabalho, então, dentro desse cenário das lideranças. Qual que seriam as características para uma boa liderança adotar no cenário do ano que vem? O importante da liderança, ela não esquecer o que é liderança. Então, liderança não é cargo, não é função, não é patente. Liderança é uma marca, é uma experiência, é a prática das suas relações humanas. Então, uma coisa muito importante que você não deve esquecer é que, como prática das relações, o seu comportamento, as suas atitudes vão deixando marcas nas pessoas, vão deixando experiência nas pessoas. Então, nesse tempo, ou em qualquer tempo, se você estiver atento às suas atitudes e se elas são assertivas àquelas circunstâncias, vale muito. Porque tem horas que você vai precisar ser flexível, é um cenário que pede flexibilidade, é um cenário que pede mudança, adaptabilidade. Mas tem momentos que você tem que parar e pensar, nossa, agora eu preciso ser regra, eu preciso incentivar as pessoas a um comando de firmeza. Então, essa adaptabilidade ajuda muito as lideranças, principalmente no ano que a gente ainda traz um ano de muitas incertezas, muitas dificuldades. Perfeito. A gente estava comentando, a senhora citou sobre a inteligência emocional. A gente fala muito isso no mercado, tanto para liderança quanto para colaborador. E qual que é a importância de existir essa inteligência emocional de ambos os lados? Então vamos pensar aqui, inteligência emocional. Te diz didaticamente, lado esquerdo é razão, lado direito é emoção. Então é como se você tivesse assim, olha, sabe, uma integração entre análise, pensamento, informação com os seus sentimentos. Então, quanto mais eu consigo ter essa integração entre razão e emoção, melhor eu lido com as situações, porque não é sobre o evento, é como você se sente naquela circunstância. Então, diante de uma mesma situação, aquilo não te atinge. Por quê? Porque você olha desassociado. Por mais que naquela situação eu tenha tristeza, eu tenha raiva, eu olho desassociado. Então, o que esse sentimento quer me dizer? E dessa forma, que é o pensar, que é o analisar, dessa forma eu consigo agir de uma maneira mais efetiva. A matriz da vida, Bia, é assim, olha, eu penso, eu sinto e eu ajo.
Quando é que a gente entra em disfunção? Quando a gente entra nessa impulsividade. Ou seja, eu só estou sentindo e agindo, eu só estou sentindo e agindo. Mas quando eu tenho inteligência emocional, eu sinto, mas eu paro e penso. E isso é para a nossa vida, até nos colegas do dia a dia de trabalho, né? Às vezes a gente é intempestivo, a gente às vezes até é agressivo com um colega, ou rivaliza com um colega, porque a gente não parou para pensar qual é essa necessidade que nos falta. Sim. Outra pergunta que vale ressaltar é um cenário novo, né? É um mercado de trabalho que se adaptou e que mudou. Qual que é a característica, então, para, na hora da liderança, recrutar esse novo colaborador, nesse novo cenário? Muito bom. Excelente pergunta. Quando a gente olha para um novo cenário de muito mais abrangência, equipes mais autônomas, grupo mais integrados, uma mudança que acontece mais rápida, uma fluidez nas coisas, o negócio funcionando cada vez mais online. Então, quando você olha para recrutamento antigamente, se via muito domínio técnico. Essa pessoa tem esse curso, ela tem essa experiência, ela tem essa prática. Então, o domínio técnico, a capacidade do saber e o saber fazer faziam muita diferença. Ainda são importantes, são requisitos importantes. Mas hoje você tem que olhar substancialmente para o comportamento. E as atitudes? Porque como a gente não consegue prever, planejar todas as coisas, pessoas proativas, pessoas com iniciativa, pessoas com foco em resolver o problema vão te ajudar muito, líder. Então, olhe para comportamento. Identifique nas pessoas, ela tem essa atitude, a gente tem falado muito de soft skills. É isso, inteligência emocional e comportamentos para lidar com essas adversidades. Essas seriam as grandes características, então, e diferenciais que as lideranças podem adotar nesse momento de recrutamento. Perfeito. Avaliar mais e avaliar bem e avaliar também quais são as atitudes que estão instaladas naquela pessoa. Porque na hora que faltar um conhecimento, na hora que faltar uma informação, são pessoas que vão correr atrás. Porque a gente não tem todas as informações na mesa. Todos os dias, hoje está obsoleto o que eu aprendi ontem. É assim, né? Muito veloz. Então, mesmo que falte determinado conhecimento, a pessoa tem condições comportamentais, atitudes para ir lá e identificar como pode resolver. Perfeito. A gente está falando de liderança, mas também é importante ressaltar o lado do colaborador. O que seria o perfil do colaborador ideal nesse cenário de pós-pandemia? Um perfil que eu tenho percebido muito importante é a capacidade de você ter um espírito de equipe, um trabalho em equipe. Tem se valorizado e é importante se valorizar cada vez mais a diversidade. Pessoas que trabalham bem com a diversidade, elas vão performar melhor. Então, quando eu consigo entender que o ser humano é diferente, começo a tatear as diferenças individuais, entendo que aquilo que eu não sei você sabe, aquilo que você sabe eu não sei, e a gente consegue trabalhar bem juntos nas nossas diferenças, flui melhor, a gente gera mais resultados, gera mais produtividade. Então, um colaborador hoje que realmente está olhando a diversidade com os bons olhos e consegue trabalhar em equipe, esse vai fazer muita diferença no mercado. Um novo sistema de trabalho que foi adotado com a pandemia é o home office, aquele trabalho virtual, onde a gente perdeu um pouco do tato presencial, né, com as pessoas. Como que a liderança pode se adaptar a isso, uma vez que ela não está presente ali ao lado do colaborador? E quais são as estratégias para avaliar esse trabalho, se realmente está sendo compatível com o que a empresa quer ou não? Ótimo. A gestão home office, né, a gestão online, a gestão remota, ela já é uma realidade. A pandemia, ela intensificou, ampliou esse cenário e o gestor ele pode estar mais atento que agora não vale mais comando e controle. Já não valia tanto, né? Mas comando e controle agora fica praticamente inviável, impossível. Você não tem mais como controlar se a pessoa... Você não sai mais da sua mesa, do seu ambiente de trabalho e vai ali, Bia, você terminou ou não? Então, você está atento se as pessoas têm a competência e a maturidade para realizar o trabalho. Fazer, líder, eu chamo de ANS, sabe? Um acordo de nível de serviço. O que precisa ser entregue? Qual é o resultado que precisa ser entregue? E aí, com pessoas de autorresponsabilidade, protagonistas das suas atividades, né? Ou seja, os colaboradores, você consegue delegar melhor, líder. Então, está atento à competência, está atento se você tem realmente suprido em treinamento, em desenvolvimento dessas pessoas, para que elas possam ser cada vez mais autônomas. E aí você faz
faz pontos de contato, né? Faz encontros específicos de cheque, mas não dá mais para comandar e controlar todas as ações das pessoas. É engraçado a senhora comentar sobre essa questão do controle, porque é importante também que a liderança deixe o colaborador desenvolver o trabalho dele para que exista essa percepção. Qual que é a importância dessa liberdade, assim, na hora de executar mesmo esse trabalho, na visão da liderança? Perfeito. Você sabe, o líder, quando ele entende que a pessoa tem a maturidade e a competência para entregar, ele delega. Delegar significa, eu confio em você. Porque se você fica o tempo inteiro controlando, comandando aquela pessoa, você também está passando a mensagem, olha, eu não confio tanto em você. E é por isso que eu tenho que fiscalizar tanto. É por isso que eu tenho que fazer tanto comando sobre você. Então é muito importante o líder entender que toda relação ela é baseada na confiança. E se essas atitudes mostram para o seu liderado que você não confia, você está fragilizando aquilo que é mais importante, que não é a entrega, é a relação. Porque quando a relação ela é firmada numa confiança e na certeza de que ele vai entregar porque vocês já fizeram esse acordo, né, esse contrato juntos de entrega de vínculo, você pode deixar a pessoa livre para fazer. Esse é um ambiente que a gente chama de segurança psicológica. Emocionalmente a pessoa se sente segura para fazer aquilo que ela pode fazer, consegue fazer e sabe que o líder confia que ela vai entregar. Perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta, não sai daí não. O novo Refis 2021, lançado pelo governo do Amazonas, está oferecendo descontos de até 95% em juros e multas de débitos em impostos e contribuições estaduais. Por isso, não fique de fora e aproveite a oportunidade para se regularizar. Os descontos vão atender pessoas físicas e empresas inadimplentes com IPVA, ICMS, ITCMD e débitos com fundos e contribuições como UEA, FTI, FMPES e FPS, vencidos até 31 de março de 2021. Interessados em receber os descontos, podem aderir ao Refis 2021 até 31 de dezembro pelo site da Cefaz no endereço www.cefaz.am.gov.br. Dessa forma, o governo segue trabalhando na recuperação econômica local, ajudando a diminuir a inadimplência e ampliando recursos que serão revestidos em benefícios para a população. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo? Então venha logo para a Logic Pro e tenha a melhor internet empresarial do Norte. É a internet na velocidade da luz, com qualidade, segurança e atendimento especializado 24 horas por dia para solucionar todas as suas necessidades. Ligue agora mesmo para 3090 4000 ou acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br. Olá, nós estamos de volta com mais uma edição do Amazonas Entrevista, falando hoje sobre lideranças num novo mercado, no mercado de pós-pandemia. A gente retorna então falando sobre a importância das empresas investirem na comunicação, que ficou claro durante a pandemia que é necessário esse investimento. E aí, de novo, é um cenário que é novo, então como que se trata a partir de agora a adaptação de liderança, colaborador e empresa? Ótimo. Então, esse alinhamento de estratégias, de objetivos, de tarefas, de responsabilidades, quanto mais isso estiver alinhado, tão mais a gente consegue entender cada uma das pessoas quais são as suas atribuições e responsabilidades e entrega. Uma coisa que eu percebo muito da liderança é que ela esquece o que é comunicação, Bia. A liderança esquece que comunicação é expressar, é compartilhar, é informar, é transmitir. Então ela tem uma responsabilidade muito grande sobre comunicar. Então tem líder que ainda retém informação,
Como que num cenário desse você vai reter informação? As pessoas precisam de rápido acesso ao conteúdo para agir mais rapidamente. O líder esquece que comunicação é expressão. Então, às vezes, ele não se preocupa com como ele diz. Ele simplesmente diz. Mas você percebe o gesto que você fez? Você percebe a fisionomia que você teve naquele momento? O quanto isso pode trazer aversão àquela pessoa? Então, também a expressão compartilhar, tornar comum. Então, tem líder que ainda, não, isso aqui é meu, isso aqui é do meu liderado. Gente, a informação precisa estar ali acessível, a comunicação precisa estar acessível para todo mundo. Claro que tem pontos muito específicos da estratégia que não são desdobradas para todas as pessoas. Mas quanto mais as pessoas entendem qual é mesmo a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, né, o que nosso cliente espera de nós, quanto mais isso está claro para todas as pessoas, todas as atribuições e responsabilidades caminharão nessa direção. Então, isso é vital. Hoje, comunicação é realmente urgente nos lugares. Isso tanto de forma interna como de forma externa, né? Para a gente entender também o que o consumidor espera daquele serviço. Maravilha. Você falou agora há pouco sobre a questão do recrutamento. Comunicação faz muita diferença. Nós falamos muito sobre marca empregadora. A sua empresa passa uma visão para o mercado de uma boa marca empregadora? As pessoas querem trabalhar nesse lugar? Então, aquilo que você comunica nas redes sociais, ainda tem muitas empresas com sites institucionais. Então, no seu site, nas redes sociais, isso precisa comunicar com o seu consumidor. Isso precisa comunicar com as pessoas que você quer atrair para trabalhar na sua empresa, por exemplo. Então, essa comunicação, né, a própria pandemia levou muitas empresas para as redes sociais, porque antes a gente não via, não é? Então, isso é muito importante você estar atento. Como que é uma comunicação interna, como é seu endomarketing, né? Você tem feito um marketing interno para os seus colaboradores também se apaixonarem pelo produto ou pelo serviço, e como que é seu marketing externo. As pessoas que estão vendo através das redes sociais, através dos portais, através da TV, ou seja, as empresas que estão aí disponíveis no mercado, como você tem comunicado quem você é como empresa, como serviço, como prestador de entregas. É interessante falar sobre essa situação da comunicação, porque ela também é importante para que o colaborador, liderança, chegue até o cliente. Como que essa comunicação tem que ser estabelecida a partir de agora, no cenário pós-pandemia, para a gente entender o que o cliente quer? Ótimo. Ainda tem análise de persona, faz muita diferença, né? Análise de quem é essa pessoa que você entrega, quem é mesmo esse seu cliente. Porque aí, internamente, você pode trabalhar essa linguagem para todas as pessoas que estão dentro da empresa. Entendi. Por quê? Porque todo mundo tendo acesso a quem é essa pessoa que a gente entrega, para quem é essa persona, todos os liderados e toda a empresa consegue fazer a mesma linguagem, falar a mesma linguagem. Às vezes tem uma oportunidade do negócio do lado da sua casa, mas você não entende que aquele é o perfil de cliente para sua empresa. Então, quanto mais a gente deixa na mesa a comunicação das nossas estratégias, e quanto mais as pessoas entendem quem é o nosso cliente, então mais a gente também gera negócios através dos nossos clientes internos, dos nossos colaboradores. Perfeito. A gente tem outras estratégias que seriam as principais na hora de identificar esses fatores que a senhora mencionou? De identificar quem é essa pessoa, o que ela está buscando, como que eu posso chegar até ela de forma mais clara, objetiva. Vamos pensar que quanto mais a gente tem uma estratégia definida num cenário de pandemia, num cenário pós-pandêmico, é difícil a gente planejar a muito longo prazo. Isso ficou claro para todos nós, para todas as empresas também. Mas o que eu pretendo alcançar, por exemplo, em 2022 como empresa? Então, se isso ficar claro para as pessoas, quais são os nossos objetivos estratégicos para 2022 e os líderes passam a incentivar as pessoas na busca desses resultados, você entende que, eu estou varrendo, né? Eu sou uma auxiliar de serviços gerais, mas eu estou atenta que todo mundo ali está trabalhando para entregar esse produto.
ou para fazer esse serviço. Então, se eu mantenho meu ambiente o mais limpo possível, as pessoas vão se sentir num ambiente agradável e isso vai motivar as pessoas a trabalharem melhor. Então, eu não gosto muito daquele discurso de que existe alguém ou existe uma área específica cuidando do nosso cliente. Não, todo mundo cuida dos nossos clientes. Então, se eu entendo quais são os nossos objetivos estratégicos, por mais que a minha atividade não seja muito direcionada a esse fim, ainda assim, se ela existe, não existe tarefa mais importante ou menos importante. Às vezes, existem algumas mais complexas. Acho que essa é uma estratégia interessante para a liderança. Perfeito. A gente estava falando sobre investir na comunicação, nessa questão de vendas, de recrutamento. Quais são as ferramentas que as empresas podem estar investindo em liderança e colaborador a partir de agora? Uma boa estratégia é mapeamento de perfil. Quando a gente pensa que se eu conheço o perfil de personalidade, o perfil comportamental das pessoas, isso me traz elementos muito importantes, Bia. Primeiro, eu consigo alocar as pessoas de acordo com as atribuições dentro de um perfil bom, né? E quando eu digo bom aquela pessoa combina bem com aquela atividade por um longo espaço de tempo. Então, a adaptabilidade dela em relação ao perfil vai ser menor. Então, ela vai passar mais tempo feliz fazendo. Você está feliz fazendo o que você está fazendo aqui, não é? A pessoa passa mais tempo feliz quando o comportamento, o perfil, a personalidade contribui com a tarefa. Ou seja, soma, né? É natural fazer aquela atividade dentro do perfil que você tem. Então, o primeiro passo é investir em mapeamento de perfil, porque autoconhecimento faz você recrutar melhor, aí você entende o que você precisa treinar melhor, você consegue avaliar melhor o desempenho. Então, todas as estratégias de gestão de pessoas vão funcionar melhor quando você entende. É isso que eu quero, é isso que eu preciso naquele posto e é essas características que eu tenho nessa pessoa. Então, cola isso, e aí se cola essas duas estão mais aderentes, você vai fazer ajustes de desenvolvimento, de feedback, de treinamento. Então, invista em autoconhecimento para que, após essas informações, você possa treinar e desenvolver. Muito interessante a senhora levantar essa questão do feedback, porque é importante também para a liderança, né? Buscar esse feedback junto com as pessoas que estão ali naquele ambiente. Como que ela pode encontrar esses caminhos para buscar esse retorno? Ótimo. O acordo fica bom e já combinar, essa atividade você pode reportar ela daqui a 2 dias, 3 dias. Então, quanto mais você deixa o acordo na mesa, isso, porque a gente tem mania de dizer assim, isso aqui é urgente. Tudo vira urgente. Tudo é pra cima da hora. Tudo é pra cima da hora. Eu digo, líder, só é urgente aquilo que você não fez quando ele era importante e você deixou de fazer ele importante. Perfeito. Então, prioriza o que é importante para você focar, ter menos distração, né? Você não agir no circunstancial. Então, foca no que é importante, orienta as pessoas sobre o que é importante, porque mesmo assim a gente não planeja todas as coisas, o urgente ainda vai acontecer. Então, também é importante sinalizar para as pessoas qual é esse retorno. Até quando, de verdade, porque às vezes a gente pede urgente, nem é urgente, a pessoa entrega, fica ali na gaveta, entrega, fica no seu e-mail. E já que a gente está falando disso também, de feedback, vale lembrar que você como líder também deve dar feedback para as pessoas. A quantas Muito anda importante. o comportamento e o desempenho dela? Todo mundo quer saber se está indo bem. Então, o líder também tem o compromisso de fornecer feedback às pessoas. Entendi. Muito interessante isso, porque às vezes o colaborador fica limitado ali, né? Ele não sabe direito se o que ele está fazendo está suprindo a necessidade naquele momento. E aí muitos conflitos aparecem justamente por essa falta de feedback da liderança para o colaborador. Perfeito, é isso mesmo. Então, todo colaborador merece saber. Eu estou indo bem? E aí o seu feedback, ele tem um objetivo importante. Ou é para melhorar, ou é para mudar, ou é para manter, motivar este comportamento e essa entrega. Então, na hora em que você fornece um feedback, líder, é um presente que você está dando para aquela pessoa. Mesmo o feedback, tem muitos líderes que têm dificuldade do negativo, né? De dizer um comportamento que não foi assertivo, um comportamento que não foi bom, um resultado que não foi adequado. Pensa comigo, esse feedback tem qual propósito? A pessoa mudar ou melhorar. É um presente para aquela pessoa. Agora, eu tenho que ter cuidado para não fazer julgamento, eu tenho que ter cuidado para eu não ferir a identidade dessa pessoa, eu tenho que ter cuidado para não cometer um assédio moral, mas o presente precisa ser dado. Perfeito.
Doutora Cíntia, eu peço que agora a senhora deixe suas considerações finais, então, sobre o tema, e desde já agradecer pela sua participação aqui no Amazonas Entrevista. Esperamos receber a senhora mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço. É sempre bom ter portas como a de vocês para a gente realmente divulgar, né, sobre liderança, sobre ambiente profissional. Eu vejo muitas pessoas ainda frustradas, tristes com as suas profissões, com as suas escolhas de trabalho, né, pessoas perdidas. Agora, virei líder, faço o quê? Né? Então, assim, portas abertas como essa para a gente trabalhar o tema, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer. Perfeito. Bom, a gente fica por aqui, essa edição do Amazonas Entrevista se encerra, mas a gente volta amanhã com novos temas e novos discursos para você. Tchau, tchau, até a próxima.